Vamos então para mais uma dúvida. Cabe à distribuidora recusar a ART do responsável técnico pelo projeto elétrico e instalação de sistema de micro e mini geração. E aí, pessoal, o que vocês acham? Quem são os responsáveis aqui, no caso, para emitir a ART, né? A gente tem o engenheiro elétrico e a gente tem o eletrotécnico. Esses são os dois profissionais aí que podem estar fazendo a assinatura, né, da ART, no caso do projeto de sistema elétrico fotovoltaico. Na execução, a gente pode ter outros profissionais, no caso do engenheiro civil e tudo mais, mas nesse caso aqui do projeto, a gente tem esses dois profissionais. Então, não, a concessionária não pode se negar, pois não compete à distribuidora determinar quais são os profissionais habilitados a realizar o projeto elétrico e instalação de sistema de micro ou mini geração. Cabe apenas ao Conselho de CRAS correspondente estabelecer quais são os profissionais habilitados para realizar esse tipo de serviço em questão. Então, como a gente viu, os profissionais habilitados são esses aqui. Outra dúvida: no caso de autoconsumo remoto, geração compartilhada e condomínio, é necessário instalar um medidor bidirecional em todas as unidades cadastradas. Imagina se tivesse que fazer assim, né, pessoal? Seria inviável e altamente custoso realizar esse tipo de instalação. Então, não é necessário instalar um medidor bidirecional, então é necessário a gente fazer a instalação apenas em uma unidade consumidora, onde será instalada a micro ou mini geração, e para as unidades consumidoras que apenas receberão a energia incidente, deve-se manter a medição existente ou instalar medidores convencionais no caso de unidades consumidoras. Então aqui só no caso da unidade geradora é que a gente vai ter o medidor bidirecional. Outra dúvida: qual deve ser o procedimento da distribuidora caso identifique que o consumidor conectou a micro ou mini geração sem ter a solicitação de acesso? Ou seja, no caso aí de uma ligação clandestina, né? A gente já viu isso aqui, mas a distribuidora ela deve suspender imediatamente o fornecimento de energia nos termos do artigo 170, além de adotar os procedimentos estabelecidos no capítulo 11 da Resolução Normativa número 414 de 2010 para proceder com a recuperação do consumo supostamente não faturado, no caso aí de multa, né, dos meses anteriores e que foram identificados a ligação clandestina. Outra dúvida: posso dividir uma usina solar para formar outras menores de forma para que se enquadrar em microgeração até 75 kW? Então, basicamente isso aqui ele está falando de pegar um terreno e eu repartir esse terreno em vários mini terrenos para que eu possa fazer usinas menores, né? Em vez de fazer uma única usina grande, fazer usinas menores até 75 kW para poder estar me adequando aí no caso de microgeração, né? E a gente sabe que isso não é possível, né? Isso é como se fosse lesar a concessionária, então não é possível. O artigo 4º, parágrafo 3º da Resolução Normativa número 482 de 2012, ele veda aí explicitamente a divisão da central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para micro ou mini geração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao sistema de compensação de energia elétrica. Então, se cair no caso, a energia gerada você vai ter todos os seus créditos aí negados por parte da concessionária. Uma outra dúvida: posso dividir uma usina solar para formar outras de menor porte para se enquadrar na micro-mini geração? Ainda sobre esse tema, a gente tem que, nesses termos, a norma veda ainda a divisão de central geradora em centrais de menor porte, que resulta em alteração do enquadramento, né? A gente tem, nesse termo, a norma ainda veda a divisão de central de geradoras em centrais de menor porte, que resulta em alteração do enquadramento como mini geração distribuída para enquadramento como microgeração distribuída e alteração de condição de não enquadramento para uma condição de enquadramento na Resolução Normativa número 482 de 2012, e destacamos que a identificação dessas tentativas de divisão de central geradora deve ser realizada pela distribuidora e não se limita à verificação de titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam. Então, mesmo que você coloque em CPF diferentes ou que essas regiões não estejam tão próximas, elas ainda podem estar enquadradas nesse tipo de lesão aí que você pode estar causando à concessionária.